Salve, 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 meus jovens do 8º ano do Instituto Santa Terezinha. Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Levítico, com a graça de Deus, para mais uma manhã de estudo, para mais uma manhã de reflexão, para mais uma manhã de discussões filosóficas. Desejo que o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Que o Espírito de Deus possa habitar em vossas mentes, vossos corações, para que assim você possa assimilar e aprender todo o conhecimento, todo o conteúdo que chegar até você hoje, tudo bem? Meus filhos, vamos dar sequência ao nosso estudo, a nossa reflexão nesse material de filosofia, volume 3, que é um livro extraordinário, a ser pensado, a ser discutido e a ser trabalhado. Então, na nossa aula passada, a nossa aula número 2, nós tratamos lá da temática, um olhar sobre o corpo, e nós vimos lá, discutimos temas, interessantíssimos em relação àquela aula, não foi? Falamos sobre a concepção cartesiana em relação ao corpo, discutimos o dualismo cartesiano. Nós vimos que para René Descartes o corpo humano ele é uma máquina, máquina essa que é formada por duas substâncias, uma material e uma material. E vimos que esse pensamento de Descartes sofreu, grandes críticas, mas também que trouxe grandes contribuições para a criação de máquinas que viesse ser comparada com o corpo humano, comparado com o ser humano. Não foi isso? E hoje, meu filho, nós vamos continuar nossa reflexão, o nosso aprofundamento, o nosso estudo sobre o nosso corpo, tá? Então, o nosso tema da nossa aula hoje é aí a página 7. E essa página 7, ela traz a temática aí, o corpo que olha para si mesmo. Então, na nossa aula passada, nós fizemos um apanhado, um olhar geral para o nosso corpo. Hoje, nós vamos falar sobre o corpo que olha para si mesmo. Bacana, meninos? Então, vamos fazer aí a nossa leitura desse texto, para que eu venha discutir com vocês, explicar para vocês qual é o sentido da nossa reflexão, do nosso estudo de hoje, tudo bem? Um corpo que olha para si. Conhecer um pouco mais o corpo ajuda a compreender melhor as pessoas e também a si próprio. A atitude filosófica é um olhar inquieto e investigativo sobre as coisas, as situações, os pensamentos e as pessoas. Mas como ter uma atitude filosófica com um olhar voltado para o nosso próprio ser? E em relação ao nosso próprio corpo? Cada pessoa é um ser, e é um ser no qual estão intimamente ligados um elemento material, que é o corpo, e um imaterial, que é a consciência. Tal ligação propicia a vida. Afinal, a partes material e a imaterial dos seres humanos têm peculiaridades bem como necessidades próprias, mas é pelo fato de estarem unidas que eles podem, de fato, existir. Essas duas partes convivem, reconhecem-se e se relacionam, formando uma unidade que interage com outras unidades, as outras pessoas. Para existirmos, precisamos ainda de garantias de sobrevivência, de amadurecimento, de continuidades. Por isso é importante percebermos o cuidado que cada unidade, cada um de nós exige. Esse cuidado pode estar relacionado a uma ideia bastante difundida na atualidade, a ecologia. É provável que você já tenha ouvido falar que devemos nos preocupar com o planeta e agir a favor dele. Fazemos isso por combater a poluição, diminuir o consumo, proteger a natureza, separar o lixo, ou seja, tendo consciências e atitudes ecológicas. Mas a ecologia não se refere apenas ao verde, à água, aos animais. Ela contempla todos os seres vivos e isso inclui você. Sendo assim, estudiosos de diversas áreas
nomeio a autopreocupação e o autocuidado do indivíduo, como ecologia pessoal. Esta indica um tipo de relacionamento desejável do ser humano para consigo mesmo. Um relacionamento preocupado com o equilíbrio, o respeito, a integridade e a vida. Assim, a ecologia pessoal contempla o material e o imaterial de cada um de nós, bem como as relações entre ambos, na busca dos melhores critérios para guiar nossas ações e escolhas. Olhar para si é um cuidado ecológico. Meus filhos, nossa temática central de hoje do nosso corpo é olhar ao nosso corpo a partir de um olhar, não é, ecológico. Então nós estamos tratando nessa nossa aula da ecologia corporal ou da ecologia pessoal, não é? Nosso corpo, se nós só existimos por causa do nosso corpo, né? Já discutimos isso, não há como existir o pensamento sem o corpo, né? Então, o que acontece? Se o nosso corpo ele é fundamental para a nossa existência, então é fundamental um cuidado sobre ele. E aqui nós começamos a nos perguntar, não é? Como é que você está cuidando do seu corpo? Quais são os cuidados, não é? Quais são as poluições que você está poluindo esse corpo, né? Existem inúmeros tipos de poluições, sonora, visuais, não é? Imaginária, não é? Afetivas, tá? Então, o nosso corpo ele requer cuidados, né? Por quê? Porque o nosso corpo ele é algo, né, precioso, tá? Então ele é formado por dois elementos, novamente aqui nós vamos trazer nesse material dois elementos que ele é formado, né? O elemento material, tá? E o elemento imaterial. Então o nosso corpo ele sempre está relacionado com essa dualidade, tá? Então, quando nós tratamos o nosso corpo de uma forma responsável, de uma forma coerente, né, nós estamos contribuindo para a sua ecologia, tá? Então, quando eu cuido de mim, eu também tenho que pensar no cuidar do outro. Por quê? Porque os nossos corpos, eles se relacionam, né? Nossos corpos, eles estão ligados, né? Eles conversam, eles participam, eles socializam, tá? Então a maneira de cuidar do nosso corpo ele é importantíssimo. E cuidar do nosso corpo, além do cuidado, né, de uma forma de saúde, também nós temos que ter o cuidado estético, nós temos que ter o cuidado ético, o cuidado moral, o cuidado espiritual e o que vocês estão fazendo nesse momento, que é o cuidado intelectual, tá? Então nós temos que ter muito cuidado com esse corpo para não exagerar, não é? Nas aulas passadas discutimos sobre isso. Não exagerar nas atividades físicas, não exagerar na estética, não é? Muitas vezes nós queremos transformar o nosso corpo mais belo e acabamos, né, muitas vezes sofrendo consequência com esses abusos, tá? Nós temos também que saber, não é, o que escutar, temos que saber o que ver, tá? Então a poluição sonora e a poluição visual também faz mal, né, para a nossa ecologia pessoal, para a nossa ecologia corporal, tá? Nós temos que saber o que ler, nós temos que saber o que assistir, tá? Nós temos que saber o que escutar. Por quê? Porque senão nós vamos nos poluindo, né? Senão nós vamos recebendo lixos, tá? E no recebimento desse lixo também, nós acabamos, não é, por ir se poluindo, e quando polui, não é, vem consequências, vem males. Assim como o planeta sente as dores, não é, de parto da nossa poluição humana, o nosso corpo também, não é, sente as dores de partos quando nós estamos trazendo para ele, estamos carregando para ele poluições, não é, lixo, tá? Então, por isso que é preciso, não é, discutir o cuidado do corpo, tá? Porque o corpo ele é fundamental para que nós venhamos aprender, para que nós venhamos ensinar, para que nós venhamos educar também, tudo bem? Então, essa é uma discussão central do nosso material. E não esqueça, tá, meus filhos, que olhar para si, olhar, nós já discutimos na aula passada,
Olhar para si, tá? É uma espécie de cuidar, tá? É uma espécie de um cuidado ecológico. Então, cuide do seu corpo, cuide da sua vida, cuide do seu ser, cuide da sua existência, não é? E seja feliz se aceitando como você é. Se você é assim, é porque Deus te acha bonito. E depois, nem sempre a sua beleza ela é visível aos olhos, tá? Muitos de nós, nossas belezas, não é? Elas são visíveis aos olhos do coração. E eu tenho certeza que a interioridade de cada um de vocês, ela é muito mais bela, 1.000.000 de vezes mais do que é o nosso exterior. Tudo bem? Pense sobre isso, fique com Deus e até a próxima. Shalom!